O Liberdade de Opinião desta terça-feira começa ao vivo do Rio de Janeiro com Sidney Rezende. Bom dia, Sidney. Boa terça. Bom dia para você também, para todos que estão nos assistindo e apostos aqui sob seu comando. É isso, Sidney. Sidney, a CNN trouxe ontem em primeira mão a intenção do governo Bolsonaro, a possibilidade de que o governo Bolsonaro prorrogue até o final do ano o auxílio emergencial que está sendo pago a cerca de 40 milhões de pessoas. Atualmente o valor é de R$ 600 por mês. A perspectiva do governo, a ideia neste momento, o projeto é prorrogar o pagamento desse auxílio até o final do ano, ao menos até dezembro, mas diminuindo o valor de R$ 600 para R$ 200. Qual é a sua opinião sobre a prorrogação do pagamento desse auxílio emergencial para tanta gente que o próprio governo diz que era desconhecida, não tinha nenhuma espécie de proteção social, Sidney? Sou completamente favorável à prorrogação dessa ajuda para a base da pirâmide, para aquelas pessoas que realmente necessitam. Elas têm que, nesse momento, ter saídas para a sua própria alimentação. Temos que superar certos preconceitos do passado. Tem gente assim, tem que ensinar a pescar e não dar o peixe na mão das pessoas. Ou uma outra frase muito comum, para que dar uma ajuda se eles vão tomar cachaça, se eles não vão comprar alimentos? Todas as pesquisas e a realidade indicam que as pessoas com esse tipo de ajuda, elas trazem subsistência para si. Normalmente são alimentos. E se eventualmente, num ponto fora da curva, existirem pessoas que comprem cachaça, como essas preconceituosas análises dizem, né? Essas afirmações muito comuns por aí, ela acaba movimentando a economia também, ela gera o consumo e ela faz com que o Brasil consiga andar um pouquinho ainda que lentamente para frente para superar esse grave momento. O que o governo está aparentemente pensando é R$ 200 para outubro, R$ 200 para novembro e R$ 200 para dezembro. Mas se o governo assim o decidir, vai precisar ter o apoio do Congresso Nacional. O governo não precisa pedir ajuda do Congresso Nacional se ele mantiver os R$ 600. Isso já está aprovado. Mas como o governo não vai permitir esse impacto gigantesco, que já é grande, já é de bilhões nas suas próprias contas, eu tenho a impressão que ele vai propor R$ 200 e a minha suspeita é que o Congresso aumente isso aí para R$ 300. E o governo vai fingir que pesa demais, que não tem tanto dinheiro assim, mas vai acabar aceitando, porque eu acho que a equipe do Paulo Guedes já sabe que R$ 300 fica assim, um número até pela metade, né? Uma quantia pela metade do que hoje tem os R$ 600 e vai acabar aceitando. Então, ela, para concluir, tem impactos de ordem política. O presidente Bolsonaro traz popularidade e ele já está feliz da vida, né, com a popularidade que tem com R$ 600, que já ajudou muitas famílias e resgatou aquelas pessoas que estavam na linha da pobreza ou abaixo dela, que não tinham R$ 600 por mês e passaram a ter com essa ajuda emergencial. Segundo, vai ser bom para o Congresso porque é um ano eleitoral. Então os políticos vão dizer, olha, o governo mandou R$ 200, nós elevamos e conseguimos R$ 300. Então para os congressistas é muito bom. Não acho que os congressistas vão votar exatamente como que é o governo, por isso repito, R$ 300 pode passar. Existe um outro aspecto também que é com relação ao Partido dos Trabalhadores, que criou o Bolsa Família. Mas o Bolsa Família substituiu lá atrás alguns programas sociais, como Bolsa Escola, o Auxílio Gás, do governo Fernando Henrique. E agora, daqui a pouquinho, verá o Renda Brasil para substituir o Bolsa Família. Então, do ponto de vista de ajuda popular, está em linha também com o que pensa o PT. Embora tenha aí uma pequena separação e diferença de ideias, já que Bolsonaro é candidato à reeleição em 2022 e o PT também quer lançar um candidato com o objetivo de tentar tirar o poder de Bolsonaro. Então, tem implicações políticas, mas, em geral, em tese, sou favorável que se tenha esse tipo de ajuda. Agora, durante o final de semana, Sidney, o presidente Jair Bolsonaro disse que o pagamento desse auxílio emergencial custa 50 bilhões de reais ao país e que há muito governador que quebrou o seu estado, ele diz assim, né? Acho que ele se refere àqueles governadores que defenderam de maneira mais enfática o isolamento social e que agora querem a manutenção do pagamento do auxílio até o final do ano. Ele manifesta ali alguma preocupação com a situação fiscal do país, se o Ministério da Economia tiver de manter o pagamento desse auxílio até o final do ano. É hora de se preocupar com isso? A gente também não tem de manter um olho aberto para a situação fiscal do país? Ou neste momento é mais importante pagar quem precisa desse auxílio e deixar para acertar as contas na hora em que as coisas estiverem mais ou menos claras do ponto de vista da retomada da economia, de uma vacina eficaz para o coronavírus?
Nesta matéria, o presidente Bolsonaro está cumprindo o seu dever. Ele está certo de se preocupar com as contas, com a realidade fiscal, com a ideia de não liberar os cofres totalmente, de maneira inconsequente. Então, há uma razão que o presidente está defendendo e, repito, ele está ali cumprindo a sua obrigação. Ele tem que fazer mesmo esse papel. Por outro lado, é preciso compreender que estamos num momento emergencial. Eu tenho dito isso aqui insistentemente, que aquelas ideias do governo que começaram na campanha, o governo da campanha não, mas assim, aqueles que venceram e ocuparam o governo, já diziam em campanha e depois mantiveram quando assumiram o Palácio do Planalto, aquelas ideias de ordem econômica, todas elas foram para o espaço. É preciso fazer uma rearrumação agora de agenda. Então, se o presidente está certo em preservar o caixa e cuidar da economia e olhar, do ponto de vista fiscal, as implicações, é preciso compreender que, no caráter emergencial, esta saída ela é dolorosa no início, mas ela será palatável no meio do caminho e excelente mais adiante, porque nós não podemos ter um craque na nossa economia, qual seja, empresas fechando em grande quantidade, elas já estão fechando, pequenas empresas sem um socorro veloz, elas não estão recebendo esse socorro veloz, o crédito não está vindo via bancos privados, esse é um problema também que é preciso resolver. Além disso tudo, nós estamos com um alto índice de desemprego, já tínhamos o alto índice de desemprego, a economia tem um problema fiscal gigantesco, um déficit realmente quase insolúvel para esse ano. Então, essa ajuda agora, ela é muito importante. Então, o presidente deve falar o que falou, mas ele sabe muito bem que é preciso, nesse momento, estender a mão para o povo, senão o povo não vai aguentar. E do ponto de vista político, ele pode pagar um preço caríssimo depois, olhando para trás, dizendo assim, eu fiz o governo que tentei fazer minimamente do nível médio e fiz o governo abaixo do que eu queria, porque a realidade me desmontou. E desmontou por erros políticos e econômicos. Ainda nessa linha que você se referiu, Sidney, de estender a mão aos mais vulneráveis, né? O ministro Paulo Guedes e uma parte da equipe do Ministério da Economia estão trabalhando em uma proposta que prevê o fim do IPI, que é o Imposto para Produtos Industrializados, para bens populares. É o caso da chamada linha branca, né? Eletrodomésticos, fogão, máquinas de lavar roupa. Isso aconteceu recentemente, né? Se a gente voltar a 2012, vamos nos lembrar que no governo Dilma Rousseff, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou essa mesma medida, a redução do IPI para a linha branca em troca da elevação do nível de emprego. Então, a indústria contaria com a redução desses impostos e, em compensação, não demitiria os seus empregados. O contexto agora, sem dúvida alguma, é diferente, né? O tipo de crise é diferente, nós estamos vivendo uma crise internacional, uma pandemia internacional, mas como a gente ressaltou aqui, as propostas são relativamente parecidas. Há uma outra similaridade também. Nós estamos falando de novo em CPMF para fins sociais, não é, Sidney? O governo Bolsonaro fala na criação desse novo imposto, entre outras coisas, para ajudar a financiar o Renda Brasil. E lá atrás, quando a CPMF foi criada, a gente até citou isso aqui semana passada, o médico Adib Jatene emprestou tudo que ele tinha de credibilidade na sociedade para defender a criação daquele imposto que tinha uma intenção nobre, que era financiar a saúde, né? E depois o dinheiro da CPMF foi completamente desvirtuado. Agora, de novo, está acontecendo a mesma coisa. Falam, a gente precisa desse imposto, mas é para pagar, dar dinheiro para quem é mais pobre, para quem está precisando de alguma espécie de financiamento. Dá para levar a sério esse tipo de promessa, Sidney? Imaginando que esse assunto estaria aqui na nossa pauta, eu conversei ontem com duas autoridades, dois economistas reconhecidos, Nelson Barbosa, que foi ministro da Fazenda, e Paulo Nogueira Batista Júnior, que é também um economista muito respeitado. É muito interessante porque a CPMF, que veio para a saúde, ela foi completamente desvirtuada depois. Então, quem votou para que ela existisse no passado, certamente, pouco tempo depois, já se decepcionou com o destino que foi dado a ela como um instrumento tributário.
Com relação ao IPI também, o IPI era para produtos supérfluos. Agora, quem há de dizer que geladeira, que fogões, né, que refrigeradores em geral e a linha branca, a máquina de lavar, os tanquinhos, né, não são produtos hoje de necessidade dos lares brasileiros. Então, deixou de ser supérfluo. Então, o IPI, se você imaginar que era um produto para atacar e reparar apenas certos determinados setores, como, por exemplo, o de bebidas ou o de cigarros ou produtos poluidores, até se admite que você está fazendo um elo, um link com a razão da criação dele. Eu tenho a impressão que o ministro Paulo Guedes está de alguma maneira, jogando uma onda aí de fumaça, né? Para, de certa maneira, para aqueles que não entendem a situação tributária brasileira, acharem o seguinte: ele vai acabar com o IPI, não é bom isso? Acabando com o IPI, mas vai criar o IVA, então o imposto ele acabará sendo substituído por outro mais abrangente. O IPI já era para ter acabado. O Nelson Barbosa até me disse isso e ele brincou dizendo assim: o Paulo Guedes é o gogó economist, quer dizer, o economista gogó, fala que vai fazer um monte de coisas e acaba não fazendo. Ele deu uma lista de coisas aí, né, que o ministro Gogó iria fazer e acabou não fazendo, inclusive em relação à Previdência e outras coisas também. Então, é preciso que a gente lembre outra coisa, segundo assunto, em relação ao Manteiga. Você tem razão. Naquela época, o Manteiga fez algumas ações. 2007, 2008, ele suspendeu ali com uma redução do IPI para vender mais carros. E deu muito certo. A primeira medida foi ótima. E depois ele fez mais 2 vezes já, não teve o mesmo efeito. Até o Nelson Barbosa disse isso para mim. Ele falou assim: a primeira medida que você faz de redução, por exemplo, do IPI para incentivar consumo, a primeira dá sempre certo. Depois nunca dá mais certo como a primeira. Então, em 2012, como você bem lembrou, fez isso. Quer dizer, o Manteiga colocou o quê? Ele reduziu de 15 para 5 refrigeradores, o IPI de fogões de 4 para 0, máquinas de lavar de 20 para 10 e tanquinhos de 10 para 0. E já tinha feito para automóveis. Isso incentiva, isso mexe com a economia, isso acaba dando um bom alento, vamos dizer assim, porque publicitariamente até se diz: olha, estou vendendo o produto sem IPI. Então, acabar o IPI agora não vai fazer diferença nenhuma, a não ser que ele venha, com outro nome, a servir para certos produtos específicos que eu já citei aqui. Consequentemente, certamente vai acabar sim com o IPI, mas virão outros aí para castigar o bolso dos trabalhadores. Bom, ainda sobre impostos, tem uma outra questão sendo muito debatida, que é a desoneração da folha de pagamento. O nosso analista, Igor Gadelha, conseguiu apurar que o governo avalia mudanças na contribuição patronal, que é recolhida, portanto, pelos empregadores para a previdência dos funcionários. A intenção é zerar essa cobrança na faixa de um salário mínimo e reduzir de 20 para 15 nas outras faixas, nas faixas acima. Nos cálculos do governo, essa medida seria compensada pelo imposto sobre transações financeiras com alíquota de 0,2%, que é, para muita gente, a CPMF versão 2020, né? A avaliação da área econômica é de que, sem a desoneração, dificilmente o governo vai derrubar essas resistências contra a CPMF. Então, o governo está oferecendo com uma mão para tirar com a outra. Essa é uma boa estratégia, Sidney? Bom, vamos tentar destrinchar isso aí para a gente entender melhor o que é o governo. Sem dúvida alguma, haverá redução de custo da folha. Se houver, isso é muito bom, porque isso estimula a contratação. Não é uma má medida em si, mas ela é insuficiente, porque o governo acaba não buscando outros meios. Como eu disse, que conversei com Paulo Nogueira Batista Júnior, ele acha, por exemplo, que essa era uma bela oportunidade de se tributar altas rendas, ou os super ricos, né? Que no Brasil, segundo ele, tem quase uma espécie assim de paraíso fiscal nessa matéria. No mundo todo, no mundo mais desenvolvido, isso ocorre na Europa, até nos Estados Unidos também, que de certa forma temos um modelo à semelhança ao modelo americano, os mais ricos pagam impostos com um percentual maior do que nós pagamos. Tenho para mim que os próprios ricos deveriam compreender isso com mais naturalidade. Eles não vão dar todos os anéis das mãos, um ou outro anel, e vai manter totalmente a estrutura que eles têm de grande vantagem, porque a concentração do Brasil, ela é absurda. Nós temos a esmagadora maioria da população vivendo em situação muito, muito difícil comparativamente à minoria mais bem aquinhoada, a minoria que tem mais dinheiro. Então, deveria se buscar outros meios também, além desse. Então, eu repito, é muito importante a desoneração da folha para geração de emprego, e é o que nós precisamos agora, num momento de emergência, né? Nós estamos no meio de um oceano, um barco teve um problema seríssimo e as pessoas foram jogadas ao mar. Precisamos de boias até dar tempo do socorro da Marinha chegar, ou até se chegar
chegar à costa. Isso demora um pouco e terão intempéries e problemas de toda a ordem. Pode ter uma tempestade maior até do que essa. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção é que os números mais graves da economia brasileira não apareceram agora, vão aparecer um pouquinho mais adiante. Então, o ministro Paulo Guedes e a sua equipe precisarão logo abrir o saco de bondades para poder suportar uma eventualidade mais adiante, nos próximos 60, 90 dias, de uma instabilidade da própria equipe. O ministro Paulo Guedes poderá ser bombardeado, pressionado externamente pela sociedade, pela oposição e internamente, quem sabe até pelos militares que estão ao lado dele, que estão um pouquinho assim preocupados com a chamada intransigência do ministro. É preciso acordar para ter política econômica mais balanceada. Agora, ele é a figura central para fazer esse tipo de negociação no Congresso Nacional, Sidney? Ele não fica muito exposto? É claro que é ele quem domina o assunto, é ele quem traz as ideias, é ele quem pauta os assuntos que vão ser discutidos e debatidos entre a equipe econômica e o Congresso Nacional, mas não falta ao ministro Paulo Guedes articulação política, ajuda da articulação política do Palácio do Planalto, ou seja, não falta a ele, por exemplo, o presidente Bolsonaro comprar mais a ideia e dar a ele sustentação política para que ele chegue, por exemplo, ao Congresso Nacional para defender algumas ideias como a recriação da CPMF, com força para isso, porque a sensação que nós temos, por exemplo, voltando a uma declaração do presidente Bolsonaro no domingo, é a seguinte: olha, o Paulo Guedes pode ir lá e tentar convencer o Congresso, tentar convencer a sociedade, aí se der, deu, se não der, azar o dele. É mais ou menos essa a sensação que o presidente passou no domingo. Não fica faltando um pouco de sustentação política, até porque o Paulo Guedes não é um homem com um traquejo para ir ao Congresso Nacional negociar algo assim tão sensível, né? Eu rio um bocadinho aqui porque o ministro Paulo Guedes não é o mais simpático, né, de todos os ministros que ocuparam essa pasta, seja ela de economia ou de fazenda. Mas ele é o líder da economia. Já existiram cisares da economia no passado, como Delfim Neto, por exemplo, o próprio Guido Mantega, que ficou tanto tempo na pasta. Então, o ministro, ele é um líder, ele precisa atrair para si as forças políticas, normalmente de outros poderes, mais concentradamente no Congresso, mas não é ele que faz a articulação ali no varejo, ele faz no atacado. A simpatia pessoal, a explicação didática, a troca de informações, o compartilhamento do que se vai fazer, o diálogo dos seus técnicos com os congressistas, com os representantes das comissões de economia, de tributação, tudo isso ajuda e ajuda muito. O grande escritor brasileiro, já falecido, Rubem Braga, dizia que política é namorar, né? Então você precisa estar ali, o presidente Bolsonaro até gosta dessa expressão também de namoro, de noivado, não sei o quê, né? Então, quer dizer, você precisa ter uma relação pessoal também importante. Então, ele é o líder, ele deve capitanear isso nesta relação, mas deve ter parceiros, deve ter articulistas e articuladores fundamentais para se chegar a um certo denominador. Aqui mesmo, Liberdade de Opinião, já disse no passado que eu sinto que falta no governo gente que entenda de economia para fazer esse trabalho de pavimentação. Por isso, que se esse trabalho não for feito, o próprio ministro Paulo Guedes poderá sofrer um revés político até quase insustentável para sua permanência na pasta mais adiante. Me cobre aí, anote isso aí, vamos dar 60, 90 dias, que isso pode acontecer, porque os números da economia poderão ser tão amargos, tão difíceis, e vai se colocar isso na conta de Paulo Guedes, no colo de Paulo Guedes. Não me parece que o presidente Bolsonaro trará para si, por mais que ele tenha escolhido Paulo Guedes como esse comandante. Então, é preciso o ministro tocar, mas é preciso ter gente que o ajude junto ao Congresso Nacional. Hoje eu não vejo gente com essa capacidade e disposição. Isso é perigoso. Sidney, a pandemia inviabilizou, já que a gente está falando aqui de Congresso Nacional, é importante lembrar que tem muitas comissões paradas no Congresso, né? Evidentemente, os parlamentares estão quase todos nas suas cidades, as sessões não estão acontecendo por causa da impossibilidade de agrupamento de pessoas. Com a quase paralisação dessas comissões todas, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, estão concentrando uma condição inédita desde que assumiram o comando das casas, né? Porque há 4 meses cabe a eles quase que exclusivamente decidir o que é que vai ser votado, o que é que não vai ser votado, as comissões estão paradas, o Poder Legislativo, de certa forma,
perde força para fiscalizar o executivo, né? O trabalho fica um pouquinho mais complexo. Com essa paralisação, Sidney, o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre ganham força e poder de decisão ainda maiores do que já tinham para decidir a agenda política do país? Os presidentes de Câmara e Senado, da Câmara e do Senado, eles já detêm historicamente na vida brasileira um poder gigantesco. Esse é um cargo muito estratégico e é um cargo fundamental para dar o ritmo do andamento, do relacionamento do Congresso com o Poder Executivo. Por quê? Porque um presidente da Casa pode tornar de forma mais lenta ou mais rápida a votação de um projeto. Ele pode escolher na lista da agenda aqueles que ele vai votar de maneira mais imediata. Em torno de si tem os poderes, né, que os outros deputados e senadores concedem para as articulações em bloco, ou para hostilizar ou rechaçar alguma coisa que venha do Executivo, ou para aprovar alguma coisa que eles consideram muito importante. A reforma da Previdência foi um desses exemplos, né? O ministro Paulo Guedes não conseguiu passar a reforma que ele, Paulo Guedes, desejava, mas com o apoio de Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, se aprovou uma reforma possível ali, mas se não tivesse o apoio do Congresso, especificamente da Câmara, certamente não andaria. Então, especificamente sobre o que você me pergunta, curioso apenas é que estas forças na Câmara e no Senado não estejam dando a velocidade que o país necessita. Olha só esses números. Existem 19.500 projetos parados nas 25 comissões permanentes da Câmara. Destes, somente 1.092 estão prontos para serem votados. Ora, existem quase 20 mil projetos e apenas 1.900, né? 1.092 que foram aprovados. Eu acho que a produtividade, ela é baixa. No Senado, são outras 2.814 propostas, 628 aguardando apenas a fase de votação. Que se centralize o poder no presidente da Câmara e no presidente do Senado é quase histórico, mas que não faça a casa andar em benefício do povo, que seja para dizer não para aquele projeto, não me parece a melhor resposta que o Congresso possa dar neste, inclusive, ano eleitoral. Esse ano menos, porque vai escolher prefeito e vereadores. Mas para 2022, o Congresso também será analisado. E provavelmente já não mais com o presidente da Câmara, que, a não ser que façam-se mudanças, né, na legislação, ele não poderá mais ser o presidente, Rodrigo Maia, que já terá uma votação em fevereiro. É aguardar, acompanhar, mas o Congresso tem que ficar atento, votar mais rápido. Liberdade de opinião com Sidney Rezende. Até amanhã, Sidney. Até amanhã. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.